Estamos ao vivo. Cadê os irmãos? Isso mesmo. E já vamos iniciar nosso culto. Amém, povo de Deus. Vamos iniciar mais um culto de adoração e celebração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos levantar um trono de adoração, um altar de adoração ao nosso Deus nessa noite. Nós queremos ler Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela nos leva, nos tira do mundo natural das coisas para o sobrenatural. A fé é a certeza de coisas que se esperam em Deus. Então, nessa noite, estamos esperando em Deus. Quem você e eu estamos esperando em Deus? Isso é fé. Aquilo que nós esperamos é a convicção de fatos que ainda não se veem. Que esta fé possa encher o nosso coração nesta noite. Querido Pai, muito obrigado por hoje. Te louvamos por esse momento, por estarmos aqui. Que a bênção do Senhor se estenda sobre essa vida, sobre esse lar, sobre esta casa, sobre esta família. E que seja uma noite de vitória e de conquista, de alicerçar da fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao povo da fé. Nós somos o povo da fé. Amém. Vamos participar e adorar ao nosso Deus essa noite. Amém. Goiás. Glórias. Aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos. Aleluias. Vamos adorar a Deus. Vamos dizer a Ele: Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Amém? É, Deus. Aleluias. Bom estarmos aqui, Deus. Espírito, és bem-vindo aqui.
Enche a nossa Glória a Deus. Enche, Senhor. Aleluias. Ó Deus. Glórias ao teu nome, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh Deus, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Emmanuel, o Deus presente aqui. Vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Emmanuel, o Deus presente aqui. Vem renovando, Renova, Senhor. Deus. Renova nesta noite. Vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez.
possa ser este novo dia, esse novo tempo na sua vida. Amém. Que tudo novo se faça. Amém? Aleluia. Recadinhos. Sim. Domingo, né? Nós temos o culto às 19 horas. 19 horas. Amém? E amanhã tem também, né? Não é online assim, é só um grupo de intercessão que está orando, né? É uma equipe lá com o pastor Vinícius, pastora Tânia, que está orando, intercedendo pelos pedidos, pelas pessoas, né? Pelo nosso país. Então, né? Você saiba que a igreja, este grupo de intercessão tem orado por sua vida, amém? Amém. Você não está sozinho, amém? Glória a Deus. Aleluias. Só esses os avisos? De maneira mais específica, são esses aí. Amém. Nós vamos colocar aqui no pastor. Como eu sempre digo, de perto nada é perfeito. É sim. De perto nada é perfeito, é para o som sair melhor, né, irmão? Para você acompanhar melhor aí. Você. Aí. Amém. Queridos, nós, esta semana, na terça, na quarta, né? Perdão, na quarta e hoje de manhã, nós visitamos alguns lares. Mas é assim, nós não entramos. Nós batemos palma, perguntamos se está tudo bem, etc. Não é? Liberamos uma palavra de fé, de esperança para os irmãos. Nós passamos em bastante casa aqui, próximo a nós, por enquanto. Nem todos estavam em casa, mas a maioria estava, boa parte. Mas nós vamos continuar passando aí até a volta do culto presencial. Então, e estamos aí para dar toda assistência para aqueles irmãos que precisam. Apenas lembrando, né? Caso você precise, nos procure. Né? Procure ajuda, procure auxílio. Não fique só. Neste tempo, é importante estarmos próximos dos outros e procurarmos ajuda, auxílio, caso seja necessário. Tá certo? A igreja está fazendo os cultos online, está dando assistência dentro daquilo que é possível, né? E você, carecendo, precisando, deve realmente nos procurar. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre um tema recorrente. Hoje nós vamos falar sobre fé. É algo que nós partilhamos e compartilhamos com muita frequência. Não é? Fé. A fé sempre foi a marca de um discípulo de Jesus Cristo. Então a fé, ela é uma marca na vida do discípulo, que significa o seguidor. O seguidor de Cristo já é, por natureza, alguém da fé. Os primeiros discípulos eram conhecidos como crentes. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Então, tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê, ele é automaticamente crente. A fé significa uma total dependência de Deus. Quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus e entrou numa independência. Está entendendo? Ele saiu da dependência e tornou-se alguém independente. A fé é a forma pela qual nós somos restaurados ao relacionamento com Deus e então passamos a ser pessoas dependentes de Deus. Então a fé, ela fala de alguém que é dependente de Deus. Então se você diz, eu tenho fé, você é uma pessoa dependente de Deus. E esta dependência de Deus é a chave de fé. A fé nos leva além dos 5 sentidos que o ser humano tem, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. A fé, ela o libera
da sua capacidade ilimitada e nos leva para alguém que é ilimitado, que é Deus. Então a fé, ela vai além do nosso limite e nos coloca diante de um Deus que é ilimitado e que é todo poderoso. Então nós vamos aprender nessa noite 3 pontos fundamentais e importantes. O primeiro, o que é a fé. Depois nós vamos aprender a base para que nós possamos ter a fé. E vamos finalizar como a fé verdadeiramente funciona. Então, o que é a fé? Preste atenção. A fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. Então, se alguém disser, eu tenho fé, essa pessoa ela vai ser obediente ao que Deus falou. E essa fé se expressa em 3 pontos importantes. Ela se expressa através da obediência, ela se expressa através da ação e ela se expressa através do nosso ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela se expressa através da obediência, eu ouço, eu obedeço, de uma ação, baseado naquilo que eu leio, medito, então eu vou ter uma ação, uma atitude, e a fé também é expressa através da palavra de Deus, da voz de Deus. Ter fé em Deus envolve uma troca de autoconfiança pela confiança em Deus. Achei boa essa colocação. Então a fé, ela vai nos tirar da posição de autoconfiança, quando nós confiamos só em nós mesmos, e vamos passar a confiar em Deus. Importante essa palavra. Também significa pararmos de confiar em nós mesmos e passarmos a confiar nele. Então, é quando o homem para de confiar em si mesmo e passa a confiar em Deus. Abandonamos a dependência de nossas fontes limitadas do nosso conhecimento e começamos a receber de fontes ilimitadas, que é o nosso Deus. Então, esse é o significado de fé. Resumindo, é quando eu e você deixamos de confiar em nós mesmos, passamos a confiar em Deus. É quando nós deixamos de viver até um certo limite e passamos a confiar em alguém ilimitado, que é Deus. O limite, geralmente, é aquilo que nós podemos fazer. É onde a nossa mão alcança. E o ilimitado, que é Deus, ele está além daquilo que nós podemos fazer. Então aí está a fé. Agora, a base da nossa fé. Será que é preciso eu ter base para a minha fé? Ou a minha fé, a sua fé, a fé é algo completamente cego, né? Abstrato? Não. Nós vamos aprender nesta oportunidade, nesse segundo ponto principal, a base da nossa fé e em que a nossa fé está firmada. É aí que muitos cristãos, eles vão ter dificuldade para se expressar e até de comunicar a sua própria fé. Porque a fé bíblica, ela tem como base Deus e a sua palavra de maneira assim específica e especial. Então, a nossa fé, ela não é uma fé cega. Há bases para uma fé bíblica, que é o que nós queremos ver. Primeiro, é que a base da nossa fé está na natureza de Deus, ou seja, aquilo que Deus é. Então, a nossa fé, ela é pautada naquilo que Deus é e, consequentemente, na sua palavra. Primeiro, é que Deus, a natureza de Deus, nos leva a pensar que ele não pode mudar. Em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz, eu, Senhor, não mudo. Então, a base da nossa fé está na natureza de Deus, em quem ele é. E primeiro, ele não pode mudar. Então, Deus não muda.
Nós mudamos. Olha, pense em algo fácil de acontecer, é o ser humano mudar. Olha, ele muda com facilidade. Mas o nosso Deus é imutável. Eu estava lendo, até li para Rose, e eu fiquei assim até um pouco triste, sobre um congressista, um palestrante de renome nacional e até mesmo mundial, que declinou o brasileiro a sua fé. Ele não crê mais na palavra de Deus como sendo a palavra única. Ele não crê na imutabilidade de Deus, ou seja, que ele não muda. Na palavra de Deus como sendo verdade, princípio absoluto e que não muda, porque ela é irrefutável, que ela não tem falha. Ele agora não se confessa e não se declara ateu, mas deixou de crer naquilo que ele pregou e ensinou por décadas. Porém, a palavra de Deus me diz que ele não muda. Segundo, ele não pode falhar. Jó 42, verso 2. Sei que podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, qual é a base da minha fé? Primeiro, que Deus não muda. Segundo, que ele não pode falhar. Eu falho. De repente eu prometo alguma coisa para você, alguém já prometeu alguma coisa para você, ou você já prometeu alguma coisa para alguém e você não conseguiu cumprir porque você é humano e é falho. Mas o nosso Deus, querido, ele não pode falhar. Então a minha fé tem como base que o meu Deus não falha. Terceiro, ele não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado, ele não vai agir? Porventura, ele promete e não cumpre? Números capítulo 23, verso 19. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia nos diz, Jesus declara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ele não mente. Há poucos minutos atrás, nós conversávamos com uma pessoa aqui, junto ao nosso portão. Ele diz, as promessas de Deus nunca falham. E eu disse, elas não falham mesmo. As promessas de Deus não falham. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, o nosso Deus não pode mentir. Segundo ponto principal, porque a nossa base de fé está em Deus, está na natureza de Deus, que ele não muda, não falha e não mente. Também a nossa fé está na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, através da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós firmamos a nossa fé, nós firmamos a nossa esperança. Hebreus capítulo 12, verso 2. Fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Olhemos para Jesus, fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a sua afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo tornou-se a fonte da nossa fé em Deus. O fato da sua morte e ressurreição fornece as bases para a nossa fé. Muito importante esse ponto aqui. A obra de Cristo na cruz, como Filho de Deus, é a base da nossa fé. Então, se alguém se declara cristão, ele precisa acreditar na obra de Cristo completa na cruz. Como ele vai afirmar a convicção da sua salvação e da sua vida eterna com Deus? Está no fato dele crer que Jesus Cristo verdadeiramente nasceu,
Jesus Cristo verdadeiramente morreu numa cruz. Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E Jesus Cristo verdadeiramente voltará. Isso é a base da nossa fé. Então, se alguém perguntar para você qual é a base da sua fé, você tem como comprovar a base da sua fé, o alicerce da sua fé, baseado nesta palavra, baseado nesses princípios que nós estamos compartilhando. Ou seja, a sua fé, ela não é cega. Agora, se alguém não acreditar veementemente nas Escrituras como sendo a palavra de Deus, aí você não tem como provar a sua fé para essa pessoa. Você só tem como provar se o outro lado estiver aberto para crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Mas se a pessoa se declarar completamente ateu, como alguns já disseram, talvez você já ouviu, que o papel aceita tudo, e que a Bíblia não é a palavra de Deus, é mais um livro, então aí você não tem como provar a sua fé bíblica. Você só tem como provar a sua fé bíblica através da Bíblia, que é a palavra de Deus. É a prova que nós temos quanto à nossa fé. Então, a base da nossa fé também é a própria palavra de Deus. O céu e a terra passarão, Jesus diz, mas as minhas palavras não passarão jamais. Mateus capítulo 24, verso 35. Olha só, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. A palavra de Deus, ela permanece fiel. Ela permanece a mesma. E a fé vem quando Deus traz essa palavra para o nosso coração. Então, o céu passará, terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é base da nossa fé. É eu crer, eu acreditar que a palavra que o Senhor declarou, esta não passará. Então, se eu quero manter a minha fé, manter a minha convicção, a minha fé e a minha convicção deve se estabelecer nos princípios da palavra de Deus. As minhas palavras não passarão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Feliz é você que continua crendo, que continua acreditando. E foi bom, hoje de manhã, numa dessas visitas rápidas, né? Ali no portão, uma pessoa, um irmão, me disse o seguinte: sabe, pastor, antes da pandemia, de repente a gente ia compartilhar sobre a fé com alguém, sobre a palavra de Deus. A pessoa até dizia: olha, uma hora, quem sabe, a hora que der um tempo, de repente até eu vou. Só que agora, o que está ficando como recurso é a fé em Deus. Uma vez que tantas coisas estão acontecendo, eu acredito que as pessoas agora vão procurar muito mais. As pessoas vão crer muito, vão querer mais de Deus, muito mais. Porque agora está batendo a hora do desespero. E na hora do desespero, pastor, as pessoas querem procurar Deus. Eu disse: amém, glória a Deus, eu creio nisso. Eu creio nisso. Não é? Então, passará os céus e a terra. Mas Jesus declarou: minhas palavras não passarão. Esta é base para a minha fé. É crer que a palavra dele não passará jamais. É base para a minha fé. E agora, finalizando, como a fé funciona? É o que nós precisamos saber, não é? Como a minha fé funciona. Mas será que a minha fé funciona? Muito bom. Primeiro, é que Deus nos dá a fé. Ah, é? Deus nos dá a fé. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 17. No Evangelho, uma retidão é pela fé, da primeira até a última, exatamente como está escrito:
porque o justo viverá pela fé. Olha só, os justos vivem pela fé, ou seja, a fé que Deus nos dá como dom. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos através da fé, e esta fé não vem de... Dom na Bíblia significa um presente. Então veja bem, a fé que eu e você, nós temos, ela é um dom de Deus. É presente de Deus. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que Ele nos convence, esta fé vai sendo gerada em nós pelo próprio Deus. Então, é um dom, é um presente de Deus. E é Ele quem nos dá esta fé. E Romanos vai falar também sobre isso. Deus é quem nos dá a fé. Ele quem nos concede a fé para crermos, para acreditarmos, para permanecermos. Segundo, como a fé funciona? Primeiro é que Deus nos concede. Segundo, é que a fé vem através da palavra de Deus. Principalmente Deus nos encoraja falando uma palavra relevante às nossas circunstâncias. Isso poderá acontecer à medida em que você ler a Bíblia, em que você ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito. Então a fé, ela vem através de uma palavra de Deus. E aqui uma palavra de Deus pode ser uma porção da palavra. Um terço da palavra que você lê e aquilo muda a sua história. Está entendendo? Aquilo muda o seu dia. Aquilo inclina o seu coração. Como é bom nós ouvirmos isso. Uma outra pessoa me disse, ontem pela manhã, o seguinte: olha, pastor, eu nunca tive tanta vontade de ler a Bíblia, de meditar, de ouvir, mais do que antes. Que coisa maravilhosa, que coisa boa para nós ouvirmos nesses dias. Estou com mais vontade de ler. Então veja bem, agora se o indivíduo cristão, ele não ler a Bíblia, ele não parar para meditar, como é que essa pessoa vai ouvir a voz de Deus e vai ter uma palavra de Deus para pautar a sua fé, a sua esperança? Nós precisamos algo da parte de Deus como alicerce, como base, né? E essa pessoa disse: estou mais firmada do que antes ainda. Então, importância que a fé que nós precisamos para agirmos diante das circunstâncias, ela pode vir quando você estiver lendo a palavra, meditando a palavra. Eu vou mostrar para você algo interessante. Você já me viu com essa Bíblia aqui já faz uns anos já, né? E não tem problema não, que eu não ligo não. Ó, eu sou uma pessoa assim. Eu vou lendo, não vai dar para você ver, mas eu vou marcando, grifando. Ó. E não é para pregar não, é para mim. Só virar um pouquinho. Ó, eu vou anotando tudo que Deus vai falando no meu coração. Eu vou anotando. Está toda marcada. E eu vou ficar com ela alguns anos ainda, porque eu gosto de ficar marcando o que Deus fala comigo. Querido, faça isso você também. Não leia a Bíblia casualmente, informalmente, para cumprir a sua leitura diária. Posso falar uma coisa? Isso é bom, mas não é o mais importante. Cumprir a minha leitura diária é ótimo. Só que faça um pouco mais. Leia dizendo: Deus, fala comigo essa palavra. Vou dar um exemplo para você. Eu estou lendo 1 Samuel e eu estava lendo ontem sobre Davi. O Davi ainda era um jovenzinho, o pai o enviou para ver como os irmãos estavam na guerra. Eram os dias de Golias.
que Golias afrontava a nação. E então Davi vai. Quando Davi chega lá, os irmãos de Davi o abordam dizendo o seguinte: o que você veio fazer aqui que deixou aquela meia dúzia de ovelhas lá? Você veio para ver como está a guerra? Olha, eu já li aquele texto, eu já ministrei inúmeras vezes, e é um dos textos mais ministrados na igreja. É o texto de Golias e o Davi. Só que eu observei algo que eu não tinha observado. Os irmãos de Davi disseram: você veio aqui só para ver a guerra? Você sabe que ali o Senhor aplicou algo no meu coração? Que tem pessoas que só ficam vendo a guerra, Rose, Lucas, Priscila. Eles só ficam vendo a guerra. Aí eles questionam, eles criticam, eles falam, só que só fica vendo a guerra. Só que Davi não foi lá só para ver a guerra. Ele viu o que estava acontecendo lá. Eu quero desafiar você, ao ler a palavra de Deus, declarar: Deus, fala comigo. Eu não quero ser aqueles que só ficam vendo a guerra, vendo o meu lar acabando, as finanças sendo devoradas, a angústia chegando. Não, eu não quero só ficar vendo a guerra, eu quero participar, né, Amém. dela. Então essa fé pode vir através de uma meditação na palavra, ela pode vir através da obediência à palavra de Deus. Essa fé, ela vem quando nós obedecemos a palavra. Então você lê um texto e aquilo inclina o teu coração a obedecer. Você está exercendo a fé, exercendo a sua confiança. E finalmente, o resultado. O resultado final é sempre a vitória por parte do cristão, do crente, trazendo glórias a Deus. 1 João capítulo 5, verso 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a vitória final, ela vem para a minha vida e para a sua. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através dessa meditação, nós queremos, mediante a palavra de Deus, encorajar o seu coração para continuar vivendo fé. Relembrando, a fé, ela nos tira de uma vida limitada e nos leva para alguém limitado, que é o nosso Deus. A fé, ela nos leva a sair de uma situação, de uma circunstância, onde a nossa mão já não alcança, não consegue mudar, para colocar essa circunstância e essa situação diante daquele que pode todas as coisas. Nós aprendemos que há uma base para a nossa fé. E, em resumo, a base para a nossa fé consiste no fato sobre a natureza de Deus, ou seja, quem Ele é, que Ele não pode falhar, que Ele não pode mentir, que a sua palavra não pode falhar. Então, a nossa base, a base para a nossa fé está naquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. E é confiando nisso que eu vou atrair os benefícios da fé, ou seja, colocar a fé em ação, como a fé funciona. Então a fé, ela funciona. A fé, ela é uma realidade baseada naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a verdadeira fé. Amém? Que o Senhor te abençoe e que esta fé bíblica, que tem como base, princípios, valores da palavra, possa ser a minha fé e a sua fé e a colocarmos em ação. Amém? Amém. E é o que nós vamos fazer agora, orando pelos pedidos. Amém. Nós temos alguns. Né? Temos. Hoje, o celular não... O outro não está muito legal. Não teve nenhum pedido, né, no culto, né? Mas nós temos alguns pedidos aqui em mãos, né? Entre eles, terça-feira foi passado um pedido um pedido de oração muito importante, né? Que a irmã Márcia ali do residencial passou, né? E nós vamos estar orando pelo pai dos seus filhos, o Flávio. Certo. Vamos estar orando pelo seu Zeca, né? Nós já estamos orando há um tempo
e ele está internado. E assim, só Deus na causa mesmo, né? Um Deus de milagre mesmo. Mas Deus, como sabe todas as coisas, está, né, no domínio dele, amém? Mas nós vamos colocar a vida dele e de toda a família, né? Sim, porque nesses momentos nós temos que também orar pela família, né? Sim. Orar pela irmã Josefa, mudou-se ontem, né? Retornou para São Paulo, para a terra dela não, né? Mas onde ela tem os seus filhos. Então vamos orar a Deus para que Deus abençoe, né? Que ela possa ali se readaptar novamente, encontrar uma igreja ali para congregar. Verdade. Né? Foi uma irmã que carinhosa, né? Que a gente aprendeu a amar muito. Mas, como eu disse para ela, a vida é assim, idas e vindas, e esse é o momento que Deus, né, teve que, para a vida dela, de retornar e estar mais próxima ali dos seus filhos, tá certo? Orar também pela Dona Luzia, né, que nós não conhecemos a neta, que é a Ana, ali de Sertãozinho, né? Vamos estar orando por ela. Orar pela Ingrid e o Gabriel, né, que estão aí batalhando por um trabalho, né? E por todos os outros que nós, talvez você lembre de alguns, né, que está precisando de um trabalho, vamos orar também para Deus abrir as portas de trabalho, né? Sim. Amém? Amém. Esses alguns que eu, né? Nossa, está pedindo pela família. Amém. E claro, queridos, temos que continuar orando por essa questão mundial. Nós temos aí várias vacinas, né? Então vamos orar para que haja um quebrantamento de coração, para que não haja uma disputa em torno disso, né? É um bem para a humanidade. Então vamos orar para que essas pessoas que detêm esse poder sobre essa situação tenham o coração quebrantado para liberar isso para o mundo, né? Eu creio que assim nós devemos agir, né? É mesmo, é isso? Isso. Amém, então. A Pri estava me lembrando, mas depois da oração eu tenho uma palavra de gratidão, de agradecimento também. Tá certo. Tá certo? Então vamos orar, queridos, nesta hora. Vamos nos unir em fé e oração em nome de Jesus. Bom, Pai, nós queremos te agradecer nesta hora, queremos te louvar por estarmos aqui reunidos nesta noite, pelos irmãos que estão participando conosco em seus lares, em suas famílias. Que a bênção do Senhor possa realmente fortalecer essas vidas de maneira especial. Pelo que nós aprendemos sobre fé, sabemos que a Tua palavra tem muito a revelar, nos falar sobre fé, mas foram princípios para esta noite, para sermos fortalecidos na Tua palavra e andarmos em obedientes a ela. Nos dê graça para continuarmos firmes nessa fé, onde temos como base o Senhor quem prometeu, a Tua palavra que nos fala sobre o Senhor e a obra de Cristo completa lá na cruz do Calvário. Abençoe-nos, ó Pai, a fim de mantermos essa fé em nome de Jesus. Colocamos também nesta hora diante do Senhor cada pedido que foi apresentado. O Senhor Zeca ali, ó Deus, estenda a Tua mão sobre ele. Esta senhora também de Sertãozinho, os demais pedidos que foram apresentados, ó Pai, o esposo da Márcia, meu Pai, toma em Tuas mãos de maneira especial os pedidos na área de emprego, de trabalho, de finanças. A nossa oração é pedir que as portas sejam abertas pelo Deus Todo-Poderoso. Colocamos também, ó Pai, esta vacina, ó Deus, em nome de Jesus, que haja um quebrantamento nos corações, para que não se torne uma disputa
disputa, ó Pai, mas se torne um benefício para a humanidade, porque o Senhor é quem dá sabedoria, inteligência ao ser humano, obra das tuas mãos. Portanto, ó Pai, abençoe, ó Pai, de maneira especial estas vidas, para que essa vacina ela chegue de maneira certa, correta, o mais rápido possível, Senhor. Nós clamamos então as bênçãos do Senhor sobre nós, a proteção do Senhor sobre cada vida na terra. É a nossa oração em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não, é uma propaganda, né? Uma propaganda, né? O irmão Cido tem feito roscas, né? E hoje, então, nós adquirimos o pão de torresmo dele. Aí a Pri está lembrando aqui que o irmão Cido... Mãos abençoadas. Muito gostoso, então... Quem quiser, chama ele. Quem quiser, então, ó, só manda um recadinho aí, ó. Sob encomenda. Aí, sob encomenda. E você que tiver algum anúncio assim, irmãos, que nós podemos fazer entre irmãos, pode. Tem a irmã Neide, né? A irmã Neide também tá ligadinha aí, ó. Faz também. Faz bolos. Quem mais trabalha assim? Temos o nosso irmão Lucas, que é eletricista, a Priscila, que é na área de estética, unha, limpezas, massagem. Tem o irmão Josimar, que também é eletricista, que tem a loja. Donizete. O irmão Donizete, que é eletricista. Tem os irmãos São Pedreiro, o Beto, tem o Neno, tem o Joaquim, tem o Luiz que conserta máquinas aí de costura. Quem mais trabalha por conta? Assim? O irmão Jorge faz os carretos. O irmão Jorge que faz os carretos, né? Que mais? Vamos Tem o irmão Jaburu que pega as reciclagens, caso você tenha uma reciclagem, algum, né? Você queira, então pode fazer contato, enfim. Você que quer que a gente faça se comunicar, a gente faz com alegria, não tem dificuldade alguma, né? Arroz que vende Avon. Arroz que vende Avon. A Silvia também. A Silvia vende Avon. Tem outros que vendem também outros produtos de Avon, abelha rainha. E é importante, dê preferência às aos pessoas, domésticos da fé. Que estão mais próximos, né? É bênção isso aí. Verdade. Tá certo, amados? Certíssimo. Então, domingo, nosso culto de celebração, às 19 horas. E vamos estar orando por essa reabertura, que nos parece estar um pouquinho mais próximo. Está. Apesar da circunstância delicada, mas nos parece que está mais próximo, né? Sim. E o mundo está precisando disso. E o povo está precisando, como uma das pessoas que nós passamos também para dar um oi, e disse, pastor, nós precisamos estar bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E os cultos, a igreja nessa hora é fundamental para fortalecer a fé, né? É verdade. Para fortalecer. Então vamos estar orando para tudo dar certo. Amém? Então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo sempre presente e duradouro do Espírito Santo do Senhor seja com a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família e com todos os homens espalhados por toda a face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Forte abraço a todos. Que o Senhor te abençoe. Se você tiver caminhão, caminhonete, pode levar o pastor Ricardo também lá na sua oficina. Verdade. Forte abraço, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Até domingo, Tchau, permitindo gente. Deus. Tchau. Tchau, tchau.